Centros de recrutamento vazios estão virando norma nos Estados Unidos. Em vez de longas filas de possíveis soldados, recrutadores ficam esperando candidatos que dificilmente aparecerão, segundo dados recentes. Das 6 ramos das Forças Armadas, 3, ou seja, o Exército, a Marinha e a Força Aérea, não atingiram suas metas de recrutamento em 2022, com o Exército ficando especialmente aquém, não conseguindo recrutar os 15 mil membros necessários para atingir sua meta de 60 mil novos recrutas. Isso gerou preocupação sobre o futuro das Forças Armadas dos Estados Unidos como um todo, porque este é o pior ano para o recrutamento militar em 50 anos, e oficiais correm para conter vazamentos. A disputa por talentos militares continua, mas não é nova. Antes, quando havia menos tropas, optava-se pela conscrição, mas isso nem sempre era simples. Presidentes e Congresso buscaram criar um sistema de conscrição, mas ele só se fortaleceu em 1940 durante a Segunda Guerra Mundial. A Lei de Treinamento e Serviço Seletivo foi criada e todos os homens de 21 a 35 anos foram registrados, com um sorteio tipo loteria, decidindo quem serviria. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou primeiro e depois declarou guerra. Após Pearl Harbor, em 1941, o presidente Truman e o Congresso baixaram a idade para o serviço militar de 21 para 18 anos e mudaram o sistema de loteria para envio por idade, priorizando os mais velhos. O serviço obrigatório voltou a aparecer durante a fase de 1948 da Guerra Fria e novamente durante a Guerra da Coreia. Depois, vieram os recrutamentos para a Guerra do Vietnã nos anos 60, que foram intensamente protestados. No fim da década, o presidente Nixon retomou a loteria do recrutamento, o que não foi bem recebido. Fugir do serviço militar se tornou comum. Em 1973, quando o governo dos Estados Unidos enfrentava grande desconfiança, saiu da Guerra do Vietnã e adotou o sistema voluntário atual. Não foi só o sistema voluntário que desorganizou os números de recrutamento. Na verdade, os Estados Unidos tiveram picos de recrutamento em 2009, quando o Exército superou a meta de 65 mil recrutas em 5 mil. As Forças Armadas dos Estados Unidos já enfrentaram quedas no recrutamento, como no fim dos anos 90, quando empresas de tecnologia geraram muitos empregos, ou em 2005, quando frustrações com a guerra do Iraque e uma economia forte dificultaram o recrutamento militar. O que explica este momento difícil? Segundo o Departamento de Defesa, DoD, as pessoas não estão preparadas para atender aos padrões da maioria dos ramos militares. Apenas 23% das pessoas na idade ideal para recrutamento, de 17 a 24 anos, se qualificam para o serviço. Isso significa que 77% das pessoas desejadas pelos militares estão desqualificadas, salvo autorização especial. O Departamento de Defesa aponta a obesidade, que dificulta o recrutamento desde 2014 como um dos principais fatores. Também aumentou o número de candidatos com antecedentes criminais, baixo desempenho acadêmico e problemas de saúde mental, limitando muito as opções. E isso é só o começo. Dos candidatos qualificados, apenas 9% considerariam ingressar nas Forças Armadas. Isso me leva ao segundo maior motivo: o medo. A guerra assusta, e com a revolução da informação, entendemos melhor sua brutalidade. 57% dos entrevistados pelo Departamento de Defesa disseram temer problemas mentais e emocionais durante e após o serviço. Os números revelaram uma hesitação significativa em arriscar a própria vida e depois voltar para casa e lidar com as complexidades que se seguem. A relação dos Estados Unidos com seus veteranos é complexa e marcada por decepções. 99% of us got killed. Não ganhamos nada com isso. Mais de 10% das pessoas em situação de rua no país são veteranos. E embora esse número tenha diminuído, ainda é um sinal alarmante da difícil transição da vida militar para a civil. Estima-se que mais de 900 mil veteranos viviam na pobreza em 2022. O American Addiction Center afirmou que as condições de saúde mental e transtornos por uso de substâncias entre usuários da administração de saúde dos veteranos subiram de 28% em 2001 para 42% em 2020. A situação piora ao lembrar que, em 2020, em média, 17 veteranos se suicidavam diariamente. Esses dados mostram como a vida pós-serviço é uma luta constante. Sinceramente, quem desejaria isso para si? Apesar de existirem benefícios e programas militares para isso, acessá-los virou um jogo de gato e rato para alguns veteranos. Em 2021,
foi proposto um projeto de lei para eliminar a exigência anual de envio de documentos que comprovam deficiências relacionadas ao serviço, só para garantir o auxílio de vestuário aos veteranos. Foi relatado que o Tribunal de Apelações para Reivindicações de Veteranos pode levar mais de um ano para validar um caso e ainda mais para conceder benefícios. O terceiro motivo pode não soar bem, mas reflete obstáculos anteriores ao recrutamento. Em resumo, o desemprego caiu. Com 3,7%, está quase de volta aos níveis pré-pandemia. A instabilidade econômica é fundamental para o recrutamento militar. Com o crescimento dos negócios online e do trabalho remoto, seguir carreira militar deixou de ser tão necessário. Depois, tem o enorme elefante na sala que o Departamento de Defesa vem tentando evitar: a cultura militar. Todos nós podemos pesquisar no Google o que as Forças Armadas dos Estados Unidos têm feito ao longo dos anos, e não é nada bonito. O massacre de Nogun-ri, na Guerra da Coreia, as fotos de 2004 de tropas dos Estados Unidos abusando de detentos em Abu Ghraib, no Iraque, e relatos de crimes durante a Guerra do Afeganistão são alguns exemplos. Ainda há questões internas. As manchetes que aparecem quando você pesquisa sobre má conduta dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos são condenatórias. Membros das Forças Armadas estão mais abertos a discutir a cultura e relatos de agressão cresceram, 13% em 2021. Para reforçar esse ponto alarmante, quase 36 mil ítares da ativa admitiram ter passado por contato indesejado. Na verdade, o Exército foi o que mais recebeu esses relatos. E o fato é que, com todos esses problemas, a geração Z está ciente deles. Com essas informações disponíveis online, eles sabem de coisas que o Exército não pode esconder. Assim, é bem mais difícil atraí-los. Isso não funciona. Resolver esses problemas é urgente, já que os militares são fundamentais para o sucesso dos Estados Unidos. Pense assim: além da localização estratégica, táticas agressivas e ambição econômica, as Forças Armadas são a principal força por trás da posição dos Estados Unidos como a maior potência mundial. Os Estados Unidos têm a maior presença militar do mundo, com mais de 750 bases ativas, espalhadas por 80 países. Para o bem ou para o mal, elas são fundamentais para manter os interesses econômicos dos Estados Unidos, e a liderança americana está plenamente ciente do poder e da influência que vem dessas bases. Então, essas bases, e consequentemente os soldados que as ocupam, são algo que o país não pode se dar ao luxo de deixar enfraquecer. Então, o que pode ser feito a respeito disso? Voltaremos à conscrição e sorteios para o serviço militar? Talvez um serviço obrigatório, como na Coreia do Sul, Israel ou Noruega? Bem, isso não aconteceu e provavelmente não vai acontecer, a menos que os Estados Unidos sejam atacados de alguma forma. Mesmo assim, o surto de patriotismo após ataques aos Estados Unidos, como no 11 de setembro, leva tantas pessoas a se alistarem que isso seria desnecessário. O Departamento de Defesa reforçou os esforços, ampliando benefícios e oportunidades financeiras, como bônus de alistamento de $50 mil, por exemplo. O mesmo vale para possíveis recrutas, que podem iniciar o treinamento básico em até 30 dias, recebendo até $35 mil. Se isso acontece ou não, é outra história. E isso não é tudo. A mídia é poderosa e alguns ramos das Forças Armadas não escondem o quanto investem nisso. Se você viu um anúncio das Forças Armadas antes de assistir Top Gun Maverick no cinema, já presenciou esforços militares diretamente. Funcionou durante o Top Gun original em 1986, quando o recrutamento da Marinha aumentou temporariamente em 8% após o lançamento do filme. Existe também a indústria dos videogames, que torna a guerra emocionante, sem mostrar o lado duro. Tédio, TEPT, ferimentos e morte, conforme o destino. A mídia pode ser uma faca de dois gumes. Veja, por exemplo, o fiasco do Twitch. O Exército e a Marinha estão lá, fortemente envolvidos em transmissões militares online. Os dois ramos mostravam militares da ativa, jogando Call of Duty e simuladores de caças para promover suas forças em uma espécie de campanha de recrutamento. A situação se complicou quando espectadores começaram a lotar os comentários com perguntas sobre alegados crimes de guerra de soldados dos Estados Unidos. Os militares apagaram vários comentários negativos e bloquearam usuários. Embora isso seja comum entre streamers da Twitch, trata-se de um órgão do governo dos Estados Unidos, o que causou má impressão. As transmissões ao vivo foram suspensas, o que não convenceu as pessoas a se alistarem e provavelmente as desmotivou. Além da publicidade, alguns centros de recrutamento deixaram de exigir a ausência de tatuagens no pescoço. O Exército também tentou retirar o diploma do ensino médio como requisito,
mas recuou após reação negativa. A Marinha elevou a idade máxima de recrutamento para 41 anos limite nacional e também flexibilizou os padrões do teste de qualificação das Forças Armadas, permitindo que candidatos com desempenho abaixo da média continuem no processo de recrutamento. Decisões semelhantes foram tomadas no Exército em 2008, causando aumento temporário no ano seguinte. Palavra-chave: temporário. Isso mostra que ajustar padrões resolve a curto prazo, mas mudanças duradouras exigem mais. Parte do problema pode ser sinal dos tempos. Basta olhar para os membros da ativa de 1985 em comparação com os de 2019. Os números foram praticamente cortados pela metade, de 2,1 milhões para 1,3 milhão. Mas esse não é um problema só dos Estados Unidos. A escassez de tropas afeta muitos países desenvolvidos. Isso faz sentido, pois com o avanço da tecnologia e automação, como drones realizando trabalhos pesados, a necessidade de mão de obra diminuiu. Ainda assim, ela existe. Na verdade, como em quase tudo, há diferentes camadas e níveis nisso. O Departamento de Defesa não pode lidar sozinho com obesidade, deficiências acadêmicas e antecedentes criminais, indicando um problema maior no país. Os padrões de vida dos militares e veteranos ainda podem melhorar. Também é urgente uma mudança cultural interna, desde seguir padrões internacionais nas bases nacionais e estrangeiras, até impor consequências por má conduta interna e externa. Reduzir a burocracia para garantir benefícios, especialmente de saúde aos veteranos, mudaria a visão sobre a vida após o serviço e atrairia mais recrutas. Se o Departamento de Defesa quiser acompanhar as mudanças, precisa mudar de tática. Caso contrário, o futuro das Forças Armadas dos Estados Unidos será fraco, com bases precárias e soldados insatisfeitos e maltratados, enfraquecendo a estrutura de poder, levando à queda do status do país.